Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio, na sua versão original, rádio direto. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no GeoForça, que vai passar a se chamar GeoForça Brasil. Vamos dar uma reformulada, trazer bastante lives. Ao mesmo tempo, vou deixar o recado aqui. Entrem em contato, comprem as camisas. As camisas são ótimas, de excelente qualidade, R$ 45 com envio. Se você ver um preço diferente, despreze, é R$ 45, de acordo com as instruções, com envio para qualquer lugar do Brasil. Tem lugar que está dando prejuízo à camisa, mas não tem problema. Nós estamos assim mesmo, todo mundo que comprou gostou, camisa de excelente qualidade, e a foto que está ali, o rapaz é maravilhoso, muito bonitinho, muito simpático. Tá? Então, por favor. É isso aí, gente. Hoje dia 30, né? Hoje é 29, né? 29. Acho que é 29, nossa senhora, 29, 30, 31, é isso mesmo, dia 29, aqui, chegando no final do ano. Amanhã tem a live, Rubão é Quase Amor, a live em Love, tá? Pode vir, pode assistir, pergunta sobre o ano inteiro, não tem problema. Vai ser o ano inteiro, vai ser sobre o ano inteiro. Vou estar lá, vou estar aqui fazendo essas respostas e hoje nós vamos falar sobre a corrupção. Como está no título aí, a corrupção americana, aquela corrupção que a gente acha que só existe aqui no Brasil, a gente vai falar sobre corrupção. Então, ato seguinte aí, vocês deem uma espanada, olhem um pouco da história da corrupção e como o nosso canal aborda esse tema. Muito interessante, conteúdo muito interessante, e conto com vocês aí. Você não pode combater a corrupção com corruptos. Porque quando você bota um corrupto para combater a corrupção, ele vai se corromper e vai ser injusto. E outra mais, a corrupção é um problema grave, mas ele está tipificado no Código Penal, ou seja, você pode pegar o corrupto hoje, amanhã ou depois. O pior de tudo é o empossado, é o legitimado, é o que parece ser sério e correto. Nós entramos numa encruzilhada, por isso que eu fiz essa montagem toda sobre armamento, Rússia, tudo isso aí, porque graças a Deus tem o Putin aí para nos salvar. O Putin hoje, inclusive, o Departamento de Estado russo foi muito bacana, que disse que vai botar bastantes submarinos para passearem no Golfo do México. Inclusive falou assim, não tem nada demais, que a gente vive por lá, é que vocês não acham a gente. Isso os acula, né? Os mais temidos, de 170 metros de comprimento, com 16 ogivas nucleares, que dá para varrer os Estados Unidos, uma costa inteira. Ele falou assim, a gente já vive por aí, só que não é nosso caminho esse, a gente não quer isso. Ou seja, é o cara bom de briga que fala para você, bicho, eu não quero brigar. Eu tenho condições de brigar, mas eu não quero brigar. Então é isso aí, por isso que eu faço esse link todo, porque você vê muita gente aí, pseudo-direita, a esquerda só sabe falar merda, tudo acadêmico. Olha, segundo Gramsci, segundo eu li, aqui segundo o filósofo fulano, dedo no cu de tal, segundo Platão, segundo... Bicho, desce ao planeta Terra, faz um favor, vai para o ponto, faz um sinal, a primeira espaçonave que chegar, tiver escrito Terra, tenta pegar uma direto e vem para cá, vem para o planeta Terra, vamos andar, vamos saber, vamos tentar entender as coisas. Vou começar pelo fim. Por que é que nós estamos nessa merda? Por que é que os Estados Unidos também está sendo a derrocada dos Estados Unidos, tá? Porque eles deixaram a diplomacia, a parte inteligente da dominação do mundo e partiram para a truculência. Porque foi criada uma tal de OCDE aí, da qual a Dilma foi uma ferrenha defensora, junto com... Foi em cima da OCDE que foram aprovadas todas essas leis excludentes, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento, tá? Econômico, mas para isso, para participar dessa nobiliárquica empresa que não existe, os Estados Unidos exigem que você aprove um monte de leis, inclusive uma. Ora, os corruptos do mundo inteiro usam o dólar, que é a moeda internacional. Os Estados Unidos se avocou no direito de processar e pedir a prisão de quem usar o dólar como moeda
Deu para entender a brincadeirinha? Deu para entender a sacanagem? Então, se você é corrupto, peça ouro, não peça dólar, tá? Seguinte, os caras mandam no mundo. Aí teve problema na FIFA, eles não jogam futebol, não jogam nada, mas vão lá, tudo isso aí. A Dilma batia palma, os identitários se rasgavam. Aí criou a Comissão da Verdade para militar de baixa patente para pobre, para fudido. Tá? Ninguém foi lá no Departamento de Estado americano, ninguém foi na Embaixada dos Estados Unidos, bateu na porta e falou: meu irmão, viemos aqui para conversar com vocês sobre a participação de vocês no golpe militar de 64, que depois deu errado para vocês, porque entraram militares nacionalistas que mandaram vocês a merda, como o Geisel, que rasgou os acordos militares com vocês e mandou vocês tomar no rabo. Que quando a Angola se fez independente, o Geisel foi lá e eu reconheço. Eles são comunistas, foda-se, são irmãos da gente aqui. O Departamento de Estado americano veio aqui e pediu para o Geisel mandar sargentos negros, porque é melhor, falavam português, e lá para liderar os rebeldes. Ele mandou todo mundo a merda. Foi lá, fez acordo com a China, com tudo, criou uma porrada de multinacional, pegou, olha só, o maior aliado do Getúlio Vargas, tá? Foi o Geisel, que pegou a empresa dele e botou ela nas alturas. Foi descoberto o pré-sal, as cartas do pré-sal, todo esse mapeamento vem da época do Geisel. Em 77, oficialmente, se descobre a Bacia de Campos, que transformou a Petrobras numa petrolífera internacional. Isso, caminhão velho, vai pra puta que pariu, passa direto, vai pro inferno. Tá? Não tem problema, é que faz barulho, né? Beira da rua, não tem como. Então é o seguinte, e outra coisa, acabei de ler no jornal, só para concluir esses preâmbulos, né? Essa entrada, acabei de ler no jornal uma coisa que a Globo, canalha, bandida, tá mentindo ali, né? Dizendo que é o seguinte: o Jacó Barata é o maior empresário de ônibus do Rio de Janeiro. Representante, é o filho, né? Representantes são sócios em várias empresas. Eles são os barões do transporte público no Rio de Janeiro. Já foram mais, hoje são menos. Segundo a Globo, o Jacó Barata disse que deu 140 milhões para a quadrilha do Sérgio Cabral. Tem que ir preso mesmo, por causa disso, não tenha dúvida, tá? Mas eu quero saber por que dos outros estados não estão presos. Mas tudo bem, isso aí a gente fala depois. E que eles deram dinheiro para todos os governos do estado do Rio de Janeiro, depois da abertura democrática do Brasil. É para isso que eles queriam. Amanhã eu vou fazer um meia-culpa, tá? Amanhã eu vou fazer um meia-culpa e pedir desculpa a muita gente por que eu fiz. Eu tenho coragem de fazer isso. Com exceção de quem? Engenheiro Leonel de Moura Brizola. A Globo diz que foram todos. Está na capa do Dia. Eu tenho o link aqui. Jacó Barata Júnior, eu conheço ele, tá? O Jacó Barata Júnior disse que deu dinheiro para todas as administrações no Rio de Janeiro, com exceção a de Leonel de Moura Brizola. Graças a Deus. Mais um motivo para eu morrer feliz. Posso não ganhar nada, como dizia o Darcy Ribeiro, mas eu estava do lado certo. E não quero estar do lado de quem perdeu, de quem ganhou. Prefiro ser perdedor dessa forma. Eu fiquei falando porque é o seguinte, essa OCDE baixou uma nova moral internacional, aquela moral em que a Globo te estruma e você fica indignado, você estufa a veia do cu, estufa a veia do pescoço e fica revoltado. Quem são os Estados Unidos para pregar moral em algum lugar? Quem são os Estados Unidos? Vocês sabem a história dos Estados Unidos? Você sabe de onde veio os Estados Unidos? O Alasca foi comprado de uma ditadura. Para eles, qualquer lugar que não tenha democracia é ditadura, né? Uma ditadura imperial dos Romanov. Eles compraram o Alasca. Eles roubaram o Texas, a Califórnia, Novo México, Arizona e mais uns 10 estados ali roubaram do México. Essa área foi roubada do México, que eles chamam de anexada. Que nome lindo, né? Anexado. Porto Rico, Cuba na época e as Filipinas foram tomadas da Espanha numa guerra, num acordo. Mas aí tudo bem, foi outro caso. Compraram a Louisiana dos franceses, tomaram a Flórida da Espanha, e que também não tinha nada que está ali,
A Espanha já não tinha mais nada que está ali, mas tudo bem. Então é o seguinte, isso daí é a base dos Estados Unidos. Bucaneiros, ladrões, assaltantes, bandidos e por aí vai. Aí você tem os gigantes da indústria. Tem alguns teve até uma série, né, na Discovery ou no History Channel, muito bem feita, muito bonita, e também não esconde muito bem quem são as pessoas, não. Só tem dois que eu admiro ali, que um nem é americano, né? Nem é inglês, tá? Que é o Andrew Carnegie, que foi filho da puta também para ficar rico, mas depois que ele ficou bilionário, ele vendeu praticamente todo o controle para JP Morgan, para o banco, para o bandido lá, e foi fazer caridade. Só a biblioteca nos Estados Unidos ele fez mais de 3.000 escolas, o caramba. Então pegou o dinheiro dele e distribuiu, coisa que brasileiro não faz por nada, por ninguém. Bilionário brasileiro vê os outros morrendo de fome, mas não estende a mão. E o Henry Ford, que eu sou particularmente fã dele. O Ford é o seguinte, o Ford é aquele cara que fazia carro e ele já olhava para a fábrica e fala que se ele fabricava o carro, o empregado dele tinha que ter um carro. Então já tem uma visão dessa. Era um fuinha, contava até pratinha, mas era o jeito dele, né? Então é o seguinte, e por aí vai, mas é o seguinte, vamos mais longe, vamos mostrar quem são os personagens históricos dos Estados Unidos, os seus heróis. Você sabe quem foi Howard Hughes? Howard Hughes é o Homem de Ferro, superatômico, é genial, ele é o Tony Stark, é o alter ego, né? O Tony Stark é o alter ego do Howard Hughes, o bilionário americano, o empreendedor que ficou bilionário como? Vendendo, negociando com o Pentágono. Numa comissão lá do Senado, ele foi lá e disse que dava dinheiro mesmo, pagava casa, pagava férias, dava carro para os generais. Falou na maior cara de pau, isso aí é ilegal? Sabia não? Assim mesmo. Temos outros expoentes na história americana, os seus heróis, aqueles que vocês ficam comprando em Hollywood. Tem esse negócio quadrado que tem na sua sala, tá? Isso daí é igual a diferença de remédio. Isso aí é a diferença de remédio para veneno. Porque dizem que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, cuidado com isso que está na sua sala. Essa televisão, isso aí é um perigo. Isso pode ser a solução, mas pode ser o inferno. O Graham Bell foi o grande Graham Bell, tá? O Graham Bell, fantástico, o inventor do telefone. Não, só que ele roubou o invento de Antonio Meucci. O cara não tinha dinheiro, não falava, não dominava o idioma, ele foi lá e roubou, né? Roubou a patente dele e pronto. É legal, né? O Alexander Fleming, que não é americano, é inglês, né, se não me engano, também, ele não foi ele que descobriu a penicilina, ele roubou do Ernest Duchenne, outro anglo-saxão, que é francês, e pronto. E o Walt Disney, que desenhista maravilhoso, né, fantástico, né, tá? Fantástico, criou o Mickey Mouse. Não, o Walt Disney não sabia nem desenhar. O Walt Disney não sabe desenhar. Quem fez o Mickey Mouse foi o Wilbur Wicker, tá? O Wilbur Wicker era um ilustrador que participava da equipe dele, não tinha o dinheiro que ele tinha e cedeu a criação dele para outro. O Guglielmo Marconi inventou o rádio, né, também. Que invenção maravilhosa do Marconi. Pena que foi roubado do Tesla. O Tesla foi o cara mais roubado nos Estados Unidos. Puta que pariu, bicho. Foi roubado por todo mundo, começando roubando por o grande herói deles. O grande herói deles, o grande herói Thomas Alva Edison, o maior inventor de todos os tempos. O cara, na época, no final dos anos 1800, a Europa entrou em declínio com aqueles impérios, com aquela porra toda. Pô, é daí que veio a forma mais atuante do liberalismo, mas isso aí a gente conversa outra hora. Tá? Então é o seguinte, vieram de lá imigrantes com alta qualificação, os caras altamente qualificados.
Só que eles vinham para os Estados Unidos sem dinheiro, sem porra nenhuma, e o Thomas Edison tinha os caçadores de talento, igual a jogador de várzea, né? Ele tinha os caçadores de talento lá para saber quem era bom. Os que vinham para cá, ele botava para trabalhar no escritório, dava um prato de comida, umas moedas e passava a perna neles. Roubava as patentes de todos eles. Tentou fazer isso com o Tesla, não deu certo. O Tesla mandou ele tomar naquele lugar e pronto. Isso daí é para você ver o nível dessa gente. Isso é para você ver quem são essas pessoas. Esses são os heróis desse país, que esse merda que anda aí do seu lado, eu sou de direita, tem um monte de fome, rapaz. Você é um idiota, você não sabe nem o que é ser de direita, você não sabe nada. Eu sou liberal e conservador. Tá? É igual agora é o seguinte, pediram outro dia aqui para eu comentar anarcocapitalismo, anarco não sei o que aí. Eu não vou comentar essa porra, não. Eu não vou perder meu tempo com isso daí, coisa de demente, de doente mental. Eu só quero dizer para vocês, para fechar essa situação anarcocapitalista, é que num regime anarcocapitalista eu me dedicaria a roubar todo mundo. Eu vou virar ladrão. Ora essa, não tem polícia, não tem Estado, não tem punição, não tem justiça, não tem porra nenhuma, só tem o que vale. Quem ganha o seu não vai pagar imposto para ter polícia, para ter justiça, para ter nada. Eu vou vou comprar uma escopeta ou um AK-47, vou enfiar na boca do malandro e falar, ô parceiro, manda pra cá. O anarcocapitalismo já existiu. Eram aqueles reinos que existiam soltos pela Europa, em que existia um reino central fictício, e ali em volta, onde a corte até morria de fome, e ali em volta cada um, aqueles senhores feudais, é isso aí. Aí um cismava de invadir o outro, tomar o outro e se matavam. É isso aí que existe. Então não vou falar sobre idiotas e com idiotas, tá? Para matar esse papo logo. Mas aí nós vamos para o campo externo, né? Para o campo externo, os dignos americanos é o seguinte, eles transformaram a América Latina na América Latrina, né? Eles destroem aqueles países, transformam todos em escravos, começando pelo México. Tá? Começando pelo México, eles vão lá embaixo, pegam a floresta da Colômbia, que hoje vive de lamber os bagos dele, de chupar os ovos dele, pegam a floresta da Colômbia, que é aquele istmo, que hoje se chama Panamá, pega aquilo ali, não tinha ninguém, pega meia dúzia de índios, vai lá e manda os caras promover a independência. E vão lá e tomam ali, porque é ali que eles queriam fazer o canal. Roubam aquilo ali da Colômbia. O Panamá foi roubado da Colômbia, entendeu? E tem colombiano pagando pau e lambendo os culhões de americanos. Você vê por brasileiro, né? Não precisa ir muito longe. Eles derrubaram 3 ou 4 governos, inclusive o de José Santos Zelaya, na Nicarágua, única e exclusivamente para beneficiar o United Fruit Company. É a famosa Guerra das Bananas, República das Bananas, tudo isso que você vê por aí. Eles transformaram aquilo ali num chiqueiro, num pardieiro. E por incrível que pareça, por último pegaram o Haiti, dizimaram tudo, chuparam tudo. Aquilo roubavam tudo. O México, então, era uma vergonha para eles. Ainda é até hoje, né? Se bem que o ANLO entrou lá, vamos ver se alguma coisa muda naquela merda. Porque aquilo ali também, os caras cansaram de apanhar e continuam babando os ovos. Puta que pariu. Tem mexicano também que vai me desculpar. E ali na América Central, então, saquearam todo mundo. Os governos, eles trocavam o governo. O cara lá foi lá, quis nacionalizar a fruta. O cara tinha um cunhado dele que trabalhava no FBI e... É o seguinte, tem que tirar aquele cara de lá. Foram lá, desembarcaram lá, mataram o povo, fuderam todo mundo, destituíram o cara exatamente por causa de uma empresa de bananas. Por incrível que pareça, a situação da América Central só melhora quando Roosevelt entra no governo. O Roosevelt sempre foi um cara decente. O Roosevelt tinha uma boa política de vizinhança. O Roosevelt desoprimiu a América Central. Foi quando ela conseguiu respirar durante uns anos, durante o período que o Roosevelt foi presidente, aquilo ali eles respiraram. Até Cuba respirou. Todo mundo respirou em paz naquele período. Inclusive o Roosevelt falou para o Vargas, que falou assim, enquanto eu estiver vivo, você está garantido. Não por acaso ele morre
e imediatamente o pessoal tira o Getúlio Vargas. Tá? Isso aí é só mais um detalhe, pois Roosevelt não queria nem ficar na Europa. Para ele, o negócio dele, ele era caseiro. O negócio deles é aqui, nós somos uma indústria, nós somos uma potência, é tipo o que o Brasil poderia ser. Nós temos mercado nós mesmos, nós podemos exportar, nós temos nosso mercado consumidor e somos fortes e pronto. Ele tinha essa visão do mundo. Durante o século XX, a figura mais perniciosa dos Estados Unidos, que durou 48 anos, foi um degenerado chamado John Edgar Hoover, que foi diretor do FBI por 48 anos. Ele transformou o FBI, né, de uma corporação de 650 homens em mais de 16 mil. E ali eles exerciam corrupção de tudo quanto é nível, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma e maneira, promoviam assassinatos, tudo, e ele ficou ali, ele passou ali, acho que foram 8 presidentes e não sei quantos secretários de justiça, quase 20, uns 20 secretários de justiça, eu acho. Tá? O cara era a maior bicha enrustida e ainda era casado, todo mundo sabia, com um agente de lá de dentro, né? O Clyde, né? O Clyde era agente, eles moravam juntos, cozinhavam juntos, mas eram só amigos, entendeu? Porque a sociedade moralista americana não ia permitir que o maior fodão o caçador de comunista fosse o maior viadão, né? Não, eles eram amigos. Não tem nada a ver. Ele herdou a casa do cara, foi enterrado lá no cemitério do Congresso do ladinho dele, mas eles não eram caçados. Esse foi o cara, foi uma canalha, derrubou governos. Ele está por trás do golpe de 64, que depois deu errado. Esse filho da puta ficou até 72 como diretor do FBI. Tá? Esse é o tipo de gente. O Pentágono é um saco sem fundo. Inclusive, quem começou essa putaria toda foi o Howard Hughes. Inclusive, ele era o dono acionista da Lockheed, né? Que fabricava merdas aladas que foram vendidas como ciência perfeita. Hoje eles têm o F-35 aí que estão empurrando no rabo de todo mundo, de todos eles. Mas antes teve o F-104. Starfighter, um avião que não valia nada, que custava uma fortuna, que foi empurrado no lombo de todo mundo e que matou mais de 600 pilotos no mundo só em pouso e decolagem. Só em pouso e decolagem. Ele era apelidado na Europa, na Luftwaffe, inclusive lá o maior AIS alemão da Segunda Guerra, que era o comandante da Luftwaffe, esqueço o nome dele agora, como eu falei, eu não anoto porra nenhuma, o que vem de cabeça vem. Ele conhecedor daquilo ali, ele pediu demissão, porque ele não concordava com a compra dos F-104 Starfighter. E morreram 300 pilotos alemães naquela bodega ali. Aí depois descobriu-se o quê? Escândalo da Lockheed. Bota aí no Google, escândalo da Lockheed. Sempre tem um filho da puta de plantão nos Estados Unidos. Pode ser Hoover, tá? Pode ser Edgar Hoover, pode ser Harry Kissinger e Richard Nixon, com o conveniente desaparecimento do Kennedy. Inclusive, Harry Kissinger continua vivo, né? Ele deve ter mais ou menos 800 anos, mais ou menos. Está vivinho. Ele está do jeito que ele sempre foi. Meu pai morreu de velho e conheceu ele sempre como velho. O meu avô, idem. Eu continuo vendo ele como velho e ele continua vivo. Não morre. E sempre tem um. E tem o melhor de tudo, o melhor exemplo de honestidade, Dick Cheney. Dick Cheney é presidente da Halliburton e de outras empresas. Ele foi vice-presidente dos Estados Unidos de 2001 e a 2009. Ele pegou todos os contratos do Iraque. Você que está aí chamando a Lava Jato de roubalheira, de ladroeira, você imagina que o Marcelo Odebrecht fosse vice-presidente da República, aí o Brasil invade e destrói a Venezuela. Aí
uma empresa sem concorrência nenhuma pega para reconstruir a Venezuela inteira. Essa empresa é a Odebrecht, que é do Marcelo Odebrecht. Isso aí, o que você chama disso? Para ser pago com o petróleo da Venezuela. Você chama isso aqui? Você chamaria isso de quê? Que nível de roubo é esse? Bem, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. O empresário vice-presidente foi o beneficiário dos contratos de reerguimento de um país que eles destruíram. E é para isso aí que tu paga pau, seu filho da puta. É para essa desgraça aí. Eu não sou anti-americanista, não tenho nada contra o povo americano. Inclusive, acho que boa parte do povo americano acho que é tão vítima quanto nós. Isso é um establishment. São establishments. É isso aí que manda no mundo. Começa em Wall Street com os sionistas. Não estou falando judeus não, tá? Tem amigos judeus, gente boa pra caralho, parceiro, irmão, sacana, brincalhão, boa praça. Eu estou falando sionista. Sionistas, é uma diferença básica, tá? Começa em Wall Street e termina, tá, ali nos falcões de guerra do Pentágono. É uma linha reta. Aquilo é uma roubalheira. Um rolo de papel higiênico lá deve custar $1.000. É por isso que os Estados Unidos gastam 700 bilhões de dólares por ano. E é o seguinte, e só tem armamento de terceira. Está faltando capa de chuva. 2/3 dos aviões têm problemas. 1/3 não levanta do chão. Falta manutenção, falta munição em unidades. Tem 800 bases pelo mundo, pelo menos metade está em situação precária. Por quê? Porque o dinheiro é desviado em roubalheira, em canalice, em sacanagem. Por que você não pega a OCDE e não vai lá processar os Estados Unidos? Cadê você? Gente, isso aí é só uma pincelada. Eu posso fazer 10 programas disso aqui, mas isso aqui é só um ponto para você ver. Cuidado com esse tal de combate à corrupção. Cuidado quando falam do filho do Bolsonaro. Cuidado. Não é porque ele não seja um ratinho, não. Não é porque esse pessoal não faça tudo isso. Amanhã eu vou fazer um meia-culpa aqui, lavando um pouquinho os meus pecados, porque todo mundo tem pecados e eu tenho os meus. E um foi ter acreditado nessa democracia brasileira, onde os caras são bandidos. Só se salva Brizola mesmo. E eu ainda boto minha mão no fogo pelo Ciro, com certeza. Eu acho que ele tem o brilho nos olhos que o Brizola tinha. No brilho dos olhos da gente, uma chama acende e reluz. Brizola é a força do povo. Tá? É. Você que não sabe, mas é. E hoje, esse atestado que o Jacó Barata Filho deu foi o maior de todos. Fantástico, fantástico. Não tenha dúvida. Vou ver se boto ele aqui na capa. Tá? E, no mais, até amanhã, se Deus quiser. Ele vai querer, com certeza. Bem, meus amigos, esse foi o conteúdo que vocês escutaram hoje sobre corrupção. Deixando claro para vocês que esse vídeo é uma reedição. Esse áudio foi ao ar no começo de dezembro de 2018. Tem, portanto, mais de 2 anos. Isso é para aqueles que acusam o nosso canal de mudar de ótica, de mudar de ideologia, de mudar de ponto, nada. Simplesmente nós saímos da eleição de 2018, onde apoiamos Ciro Gomes, e saímos dela promovendo e procurando um canal isento, onde a pessoa chegue aqui de esquerda ou de direita e veja elogios e críticas aos seus políticos. Ultimamente está mais fácil ver apenas críticas, mas a culpa é dos seus políticos, não é nossa não. Nós queríamos até elogiar algum deles. Então, quando você vê aqui pontualmente elogios ao Bolsonaro, críticas ao Lula ou vice-versa, você vai ver que isso aqui é o seguinte: nós não temos político de preferência, de estimação, não temos nada. Poderíamos aqui dissertar horas sobre erros de lado a lado, porque na realidade para a gente todo mundo não passa de uma continuação descarada de tudo que nós temos aí. Isso que você escuta ao fundo é uma maravilhosa moto passando nesse lugar, que o inferno lhe seja frio para todos eles, mas tudo bem, não é sobre isso que nós vamos falar. Então isso daí é o seguinte: início de 2018, nós vamos colocar o link aqui do original. E como esse, muitos outros vídeos que nós fizemos lá atrás, faz todo sentido no momento. Todos eles são atualíssimos, exatamente por causa disso. Porque a gente conta a verdade e fala a verdade. Nós não estamos aqui para esse tipo de coisa.
tirar onda, surfar. Talvez por isso que não sejamos tão populares assim, mas não tem problema não, a nossa missão está sendo cumprida. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer, e amanhã já sabem. É aquela história, Rubão responde. Rubão é quase amor. Quase, quase. Falta pouco. Live in Love. Não perca. E mais moto passando, não tenha dúvida. Minha vida é um pouco do inferno com essas motos aqui. Mas tudo bem, eu tolero.